Olá, espectadores da BMC News. Eu sou Mário Goulart e estamos em mais um programa, o Analista Visita, e hoje eu visito o Senai de Santa Catarina. Estou aqui em Florianópolis e a gente vai conversar com o Fabrício Pereira, diretor-geral da instituição, e com o Maurício Pauletti, gerente executivo de inovação e tecnologia do Senai Santa Catarina. Vem comigo! Está nos recebendo aqui no Senai Santa Catarina o diretor-geral desse Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Fabrício Pereira. Fabrício, muito obrigado por nos receber. Eu queria começar aqui perguntando um pouquinho por que o Senai Santa Catarina é diferente? O que tem de diferente aqui? O que acontece de diferente de Santa Catarina, que é um estado que tem se destacado aí na inovação, no empreendedorismo? Tem um ambiente aqui que é completamente diferente do resto do Brasil. Primeiro, Mário, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui contigo, com os espectadores. Bem, o Senai de Santa Catarina tem como um importante diferencial, primeiro, o foco na indústria. É uma instituição criada para atender a indústria. Então eu posso dizer aí tranquilamente que o Senai hoje é um dos maiores especialistas, tem maior base de conhecimento sobre os reais problemas e necessidades da indústria, e nos seus diversos segmentos ao redor do estado, né? Também eu te destacaria que o Senai de Santa Catarina, especialmente, tem um papel diferenciado porque tem uma capacidade muito forte de articulação com todo o ecossistema, com todos os atores do ecossistema de inovação do estado de Santa Catarina. Então, isso pela sua condição, através dos seus institutos de inovação e tecnologia. Nós temos aqui também um centro universitário, o Unisenai. Tem poucos estados da federação tem essa condição de centro universitário. E isso nos aproxima muito de universidades, de centros de pesquisa, de agências de fomento. Então nós criamos uma espécie de um hub, onde a gente congrega esses parceiros e nós conseguimos ofertar às indústrias soluções mais completas e, eu diria, mais personalizadas. Então essa acaba sendo uma condição. Eu destacaria ainda também, especialmente nos últimos 10 anos, o conjunto de investimentos foram feitos. Então nós temos hoje, com certeza, até por meio de uma consultoria com a Sociedade Fraunhofer da Alemanha, nós montamos aí certamente um parque tecnológico, um parque de institutos muito bem postado, que de alguma maneira ele está no estado da arte. Então a gente tem aí equipamentos de ponta e, sobretudo, o nosso corpo de especialistas que são experts em temas de fronteira. E aí eu estou falando aqui de temas como a manufatura avançada, como a transformação digital, a inteligência artificial, os temas ligados à descarbonização e tantos outros temas, especialmente aí muito voltados para a economia aí de baixo carbono. Então eu destacaria esses elementos. Mas eu não poderia deixar também, Mário, de falar um pouco que o Senai não é só essa frente de inovação e tecnologia. Uma frente muito forte, tradicional, foi que nos deu a origem, que é a frente de educação. E não tem ecossistema forte sem a formação, o desenvolvimento da formação de talentos. Então o Senai ele tem se preparado, né, fortemente nesse caminho, né, formando profissionais em áreas também que são relevantes para a indústria, né? Então a gente aí tem desenvolvido várias condições e tem se transformado aí num elemento que leva a indústria soluções co-criadas com essa própria indústria, né? Consegue ter uma capacidade muito forte de customização de soluções educacionais com metodologia própria, metodologia inovadora. Também somos pioneiros na educação digital. Hoje nós estamos, para você ter uma ideia, nós estamos em 19 estados da federação, além do atendimento em Santa Catarina. Somos um provedor da rede Senai, né, nacional. E também muito conectados aí com os desafios atuais, os desafios futuros, o futuro do trabalho, os contextos de inovação, formando aí profissionais mais orientados para esse caminho. Muito interessante, achei fantástico saber que a atuação, ela não, apesar de ser Senai Santa Catarina, ela não se limita ao estado de Santa Catarina, ela está sendo um catalisador, vamos dizer assim, de
empreendedorismo, de inovação, de melhoria profissional no Brasil inteiro. Isso é bastante relevante, era algo que eu não imaginava que iria aparecer nessa conversa, mas achei muito legal. O Senai tem um comando central em Brasília, Sim. ligado à Confederação Nacional da Indústria, então está presente nos 27 estados da federação, e isso nos dá a condição de um trabalho em rede muito interessante, né? Então, voltando à questão, por exemplo, dos institutos, há 12 anos atrás nós não tínhamos uma rede de institutos. Então nós fomos lá no Fraunhofer, nos inspiramos, qual era o modelo, contratamos a sociedade Fraunhofer para nos ajudar a implementar os primeiros passos, né, do que seriam. E hoje, passados 12 anos, nós temos 28 institutos de P&D, vamos pensar assim, para a indústria, uma plataforma única aí no Brasil. E inclusive, baseado no conhecimento que o Fraunhofer nos trouxe, nós temos anualmente uma avaliação de maturidade. E nós temos aí o índice que eles chamam de M1 a N7. N7 seria digamos assim, nível de maturidade mais elevada, né? E hoje, dos 28 institutos de inovação no Brasil, nós temos 3 em Santa Catarina. E esses nossos 3, que é o de sistemas embarcados, que fica aqui em Florianópolis, no norte da ilha. Nós temos os 2 outros em Joinville, que é o Instituto de Tecnologia Laser e de Sistemas de Manufatura, muito focado em manufatura avançada. Todos os 3, né, têm condição N7. Então, isso nos orgulha muito, porque não é só sustentabilidade, a maturidade tecnológica, o corpo de profissionais, as pesquisas aplicadas, desenvolvimento de fronteira que são realizados, o grau de inovação que está embutido aí nessas ações. Então, muito nesse caminho. Costuma-se dizer que o Brasil só é competitivo onde ele ganha de WO, então é na soja, no minério. Mas aqui em Santa Catarina nós temos algumas honrosas exceções que mostram que algumas indústrias sediadas aqui são competitivas globalmente de forma assim absoluta. Santa Catarina é pródiga. Primeiro, é um conjunto expressivo de indústrias, são 60 mil empresas industriais de grande a pequeno porte. Veja, um estado com 95 mil quilômetros quadrados, 7,2 milhões de habitantes, você tem uma densidade muito grande de indústrias. Isso faz parte da cultura empreendedora de Santa Catarina, são todas, a sua grande, quase absoluta, seu absoluto volume de indústrias são de base familiar, nasceram base familiar. Então há um ponto de atenção aí também para o futuro, para a sucessão familiar, para a profissionalização dessas empresas, mas são empresas que investem em inovação, investem em tecnologia, né? Olham para a visão externa, tem então um comércio exterior pujante. Então, é uma cultura empreendedora muito forte e que talvez seja o grande diferencial. E outra, está espraiada pelo estado todo. Nós não temos aqui uma concentração, talvez, como outros estados que estão próximos da capital ou determinados polos. Aqui nós temos presença, temos aqui o setor tecnologia no litoral, nós temos o Vale do Itajaí, que é muito forte no têxtil e vestuário, mas é forte no metal mecânico, tem diversificado também para outros setores, o norte e o nordeste, que é a região de Joinville e Jaraguá. Estamos falando da VEG, falando da Fundição Tupi, quer dizer, 2 players globais, né, que nos orgulham. Então, plantas espalhadas aí pelo mundo, sim, né, quantidade de profissionais. A própria Embraco, que hoje está ligada à Nidec, foi comprada, né, mas nasceu aqui, a Consul, que redundou na Whirlpool depois, né, adquirida pela Whirlpool, também é um ícone. As nossas agroindústrias extremamente produtivas e competitivas, e isso exige, naturalmente, um ecossistema maduro. Um ecossistema que não pode deitar em berço esplêndido, ele precisa naturalmente, organicamente, diuturnamente se desenvolver. E o Senai, por meio da Federação das Indústrias, aqui tem um papel muito, muito relevante, importante, como eu destaquei no início do nosso diálogo, e continuamos ainda buscando fronteiras. Fabrício, me conta um pouquinho da tua trajetória pessoal. Como é que você veio parar aqui no Senai Santa Catarina? Quantas que você fez antes? Então, eu sou catarinense, né, de Lages, aqui em Santa Catarina.
Me formei aqui na Universidade Federal de Santa Catarina em Engenharia Mecânica em 1996. Depois fiz mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas. Acabei fazendo, aí anos depois, acabei fazendo outras especializações, o MBA em Marketing, algumas formações executivas nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, mas assim, vim parar aqui depois de alguns anos na indústria automobilística e por necessidade pessoal, né, por interesse pessoal, voltei para Florianópolis para fazer um mestrado e encontrei a oportunidade aqui também de entrar no sistema Federação das Indústrias, no primeiro momento pelo Instituto Evaldo Lodge, o IEL. Sim. E na sequência, já em 2004, entrei no Senai. E ali eu segui carreira. Comecei à frente aqui da unidade, um centro tecnológico de automação industrial, CTAI, aqui em Florianópolis. Mas em final de 2006 fui convidado para ir para Brasília. Fiquei 7 anos no Departamento Nacional, onde tive a oportunidade de ajudar a desenvolver políticas e programas, né, de impacto nacional, de criar homogeneidade, criar alinhamento estratégico nos vários investimentos em educação, em tecnologia. Acho que dei minhas contribuições, a gente acaba criando uma network importante e tudo isso de uma forma sendo reaproveitado aqui para Santa Catarina no meu retorno, né? Convidado a vir a Santa Catarina, retornar a Santa Catarina em 2013 e naquele momento eu assumi o SESI, a diretoria geral do SESI aqui em Santa Catarina, e a partir de 2019 acumulei o SESI e o Senai. Então estou com essa responsabilidade até hoje. Então passei já por uma presidência, época do Dr. Glauco, atualmente o Dr. Mário César de Aguiar, que é o presidente da federação. Então já são aí 11 anos nessa função executiva aqui diretamente e buscando contribuir com o desenvolvimento permanente das casas e a gente tem aí oportunidades de criar novos enlaces. Então hoje trabalhando especialmente na educação muito fortemente também, de maneira sinérgica, na educação básica do SESI com a educação profissional do Senai. Então você começa a formar talentos lá na base, né? Sim. Que você os estimule a estudar o STEM, o STEAM. Nós estamos conversando aqui com o Fabrício Pereira, diretor-geral do Senai Santa Catarina. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Olá, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui com o Fabrício Pereira, diretor-geral do Senai Santa Catarina. Você falou da questão do STEM, né? Science, Technology, Engineering, Mathematics. Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O que fazer? A gente sente, e isso não é só uma questão de Brasil. O Brasil tem uma série de problemas educacionais que até acabam contribuindo para que o interesse pelo STEM não aconteça. Mas esse fenômeno não é só brasileiro, ele eu não vou dizer global, porque acho que nas culturas orientais existe, Japão, Coreia, China, existe muito mais interesse pelo STEM. Mas você vê que o interesse vem decrescendo na Europa, vem decrescendo nos Estados Unidos, no Brasil é muito pequeno. Você tem alguma visão do que poderia ser feito para que o interesse pelas carreiras STEM aumentasse? Primeira questão é trazer um currículo sedutor para os jovens, atrativo. Nós não tínhamos até 2019, mas com essa oportunidade de integração, de gestão das nossas instituições aqui, SESI e Senai, nós pudemos fazer, digamos assim, a alavancagem de uma rede de escolas. Hoje são 21 escolas que vão do infantil até o ensino médio do SESI, mas que na educação do ensino médio, especialmente nos 3 anos do ensino médio, o Senai entra como um copartícipe. Então ali nós temos
além da oportunidade de fortalecer o STEM, e eu diria mais, o STEAM, com A, artes. Então você tem toda uma ludicidade que estimula a criatividade, que tem tudo a ver, uma ligação umbilical com a inovação, no meu ponto de vista. Nosso ponto de vista, né, também aqui todo o nosso time pensa dessa forma. Além da propedêutica, que é o ensinamento das disciplinas, como elas são dadas, você tem que gerar atratividade, então você tem que contextualizar com problemas reais da sociedade. Então, os projetos integradores que nós trazemos para dentro das nossas salas de aula, nos laboratórios, que são em períodos de contraturno, aonde esses jovens, sim, né, focam em desenvolvimentos na linha de robótica, né, de biohackers, na área de manufatura avançada, mas você começa a trabalhar conceitos de indústria 4.0 já com esses jovens de 14, 15, 16, 17 anos. Então você tem que estimular, quer dizer, como que você aplica o aprendizado da matemática, da geometria, né, enfim, como que você traz para esse contexto, como é que você traz cálculos um pouco mais apurados e aquilo redunda em que produto, em que projeto, em que ação concreta. Então, a gente tenta sempre trazer um estudo muito contextualizado para esses jovens, o que permite, e aqui, sem nenhum exagero, um índice de aprendizado mais adequado e mais avançado da matemática superior na média que a gente percebe em outras escolas, até das redes privadas. Então, existem estímulos. Me conta um pouquinho sobre a história do Senai Santa Catarina. Quais foram alguns pontos marcantes aí dessa história que vocês têm? Bem, antes de entrar em Santa Catarina, é importante contextualizar, né? Quer dizer, o Senai criado em 1942. Então, era Getúlio Vargas, a industrialização ali nascente. Outro contexto, né? Um outro contexto, né? Mundo em guerra. Aqui necessitando formar já pessoas, né, uma indústria nascente, começou a ser estimulado, né, em nível nacional. Claro que começou muito pela região sudeste do Brasil, mas em 1954, 1º de janeiro de 1954, iniciada aqui as operações do Senai em Santa Catarina, especialmente aqui em Florianópolis, Joinville e Blumenau, as três cidades aí com maiores necessidades. A aprendizagem industrial nasceu assim, né? Então as primeiras formações dos jovens, e aí trabalhando com questões aí na época fundamentais, são ainda, mas fundamentais, princípios fundamentais aí, então tornearia mecânica, eletricidade, soldagem, então as formações, e isso foi ganhando corpo ao longo dos anos, né? Dali isso se espalhou pelo estado, criou-se escolas técnicas, veio as formações técnicas de ensino, 2 anos, 3 anos de formação mais qualificadas, e isso levou-se aí uns 30 anos, ganhou um volume importante. Nos anos 70 começaram os embriões dos centros de tecnologia, onde primeiros movimentos de serviços tecnológicos, calibração, metrologia essencialmente, né, algumas fagulhas ali de pesquisa ainda aplicada, mas eram muito pontuais. E os anos 90 aí trouxeram um posicionamento muito diferenciado ali, que eu acho que reverberou realmente os centros de tecnologia especializados no Brasil todo, em Santa Catarina também, na área de automação, na área de madeira e móveis, na área de alimentos, na área metal-mecânica. Então se criou têxtil, vestuário, criou-se alguns centros importantes espalhados pelo estado. Esses centros congregavam, né, naquele momento, além da educação profissional técnica, também soluções tecnológicas para as indústrias, seja de forma melhor processos, produtos, produtividade, né, ensaios laboratoriais, calibrações, enfim, foi ganhando um vulto. Então, acho que em 1990 é um marco importante. Da sua inauguração até 90, ela veio num sentido mais orgânico, depois ela criou uma inflexão, ela trouxe um posicionamento diferente. Início dos anos 2000, acho que um novo marco, a gente entra no ensino superior. É uma boutique para a indústria, não é que grande volumetria, né? Formações necessárias, aí começavam os cursos de graduação tecnológica, os cursos de 3 anos, né? Para formações que não eram técnicos meramente, também não são engenheiros, mas são formações necessárias já para sair aplicando diretamente os conhecimentos. Então ali teve um movimento
bem vasto. Também iniciou-se fortemente uma ação na época, educação à distância, hoje a gente está falando de educação digital. Sim. Mas Santa Catarina foi protagonista nacional, Senai Santa Catarina. Aqui, inclusive, tinha toda a central de desenvolvimento de soluções de EAD era aqui em Santa Catarina. Continuamos com esse know-how, continuamos ainda atendendo o Brasil, uma outra configuração, mas foi um marco importante. Participamos no início dos anos 2010 do Pronatec, Programa Nacional, na época o governo Dilma Rousseff. E o Pronatec ele trouxe um outro índice de escala, né? Então, eu acho que o Senai se tornou ainda mais conhecido na sociedade como um todo. Desde aquela época, nós somos ininterruptamente top of mind na sociedade em termos de formação técnica profissional em Santa Catarina. E ali foi um marco, um divisor importante e que foi ganhando musculatura. Então, hoje nós temos aí mais de 280 mil matrículas anuais. Boa parte delas, quase 100 mil, são educação à distância. Então, nós estamos em 19 estados. Então, a gente tem aí uma volumetria importante. Então, a gente tem trazido aí, levando esse conhecimento aí para qualquer indústria, em qualquer lugar do Brasil, em parceria com outros departamentos regionais do Senai. E tem aí ainda em 2013, que eu queria voltar, foi aqui o movimento dos institutos de inovação e tecnologia. São 3 de inovação, conforme eu já havia falado a você, e outros 7 de tecnologia. E daí são mais localizados setorialmente, estão muito mais focados hoje ainda em serviços tecnológicos, na parte de metrologia, mas já começam a ter oportunidade de trabalhar em P&D. Fabrício, fazendo um sumário aqui de tudo que a gente conversou, o que você gostaria de pontuar e destacar dessa nossa conversa para o pessoal que está nos assistindo levar como mensagem aqui desse nosso bate-papo? Que a inovação, a tecnologia, o futuro da indústria, ela depende da nossa competência e capacidade de estimular os jovens a olhar para essas profissões ou esses campos de atuação profissional de maneira mais atrativa. E esse estímulo ele começa na educação básica. E a gente tem que aprender a conjugar. Então, se hoje eu fosse dar um conselho, se assim fosse consultado para um jovem, se ele quer empreender ou não, isso é uma escolha dele, mas eu estimularia ele a olhar para os desafios tecnológicos que a nova futura indústria necessita, porque a indústria está no nosso cotidiano. A indústria está em tudo que nós temos aqui no nosso dia a dia. Nossas vestimentas, onde nós estamos, no carro, na comida que comemos, enfim, nos ambientes onde vivemos e trabalhamos. Então é onipresente a indústria. E a indústria ela precisa ter sequência, ela precisa continuar estimulando, sendo atrativa para os jovens, mas os jovens também precisam olhar talvez pela ótica da oportunidade. E a ótica da oportunidade são profissões absolutamente atrativas. Então, olhar, por exemplo, para profissões em que a gente pensa em sustentabilidade, em energias renováveis, que a gente olhe para a inteligência artificial não só nos seus aplicativos, no seu smartphone, mas que ele possa ser alguém a ser estimulado a desenvolver soluções, né, que vão dar continuidade para essa nova indústria mais inovadora, mais eficiente, mais efetiva. E, por outro lado, os empresários, os dirigentes, né, as pessoas que definem as políticas aí, que criem, propiciem isso aí na base educacional, que estimulem novas frentes também de uma educação atrativa, resolutiva, e que a gente continue estimulando também aí o fomento ao empreendedorismo, a abertura de novas empresas, novos negócios, e que a indústria também seja olhada com atenção devida nesse país. Isso eu queria transmitir. Ela foi renegada nos últimos tempos, tanto que perdemos, né? Deixamos aí, chegou a ter 30% de participação do PIB, hoje não passa de 10% do PIB, que é um absurdo, com toda a potencial. Santa Catarina, nós estamos com 27,5% do PIB na indústria. Acho que podemos avançar mais.
E acho que a gente precisa aí que os decisores, os dirigentes também olhem com muita atenção para essas oportunidades. Certamente tem muito espaço para um avanço industrial, e eu acho que os passos para se construir um futuro industrial do Brasil mais sólido estão sendo dados aqui em Santa Catarina, no Senai Santa Catarina. Fabrício, eu queria agradecer a sua atenção, sua recepção aqui, foi muito interessante conversar contigo, e eu quero visitar os institutos. Eu já tenho marcado aí uma visita ao Instituto de Joinville, e vamos ter mais um programa dedicado ao Instituto de Joinville, e de repente a gente consegue visitar todos os institutos do Senai Santa Catarina e fazer alguma coisa dedicada a eles para mostrar o que vocês estão fazendo de interessante por aqui. Será um enorme prazer, inclusive me avise que quero acompanhá-lo, faço questão, né, de apresentar aí pessoalmente aí as equipes e as soluções que a gente vem desenvolvendo e comentamos aqui. Estamos aqui conversando com o Fabrício Pereira, diretor-geral do Senai Santa Catarina. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. E a gente continua a nossa visita aqui ao Senai Santa Catarina, e a gente vai conversar agora com o Maurício Pauletti. O Maurício é gerente executivo de inovação e tecnologia e também vice-reitor da Unisenai. Maurício, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Mário? Prazer falar contigo. Prazer é todo meu. Maurício, eu queria conversar um pouquinho sobre os principais projetos, que são os projetos mais marcantes que estão sendo desenvolvidos hoje aqui no Senai Santa Catarina. Queria que você me contasse um pouquinho do que de mais interessante, mais inovador está acontecendo nesse momento. Quando se fala Senai, todos pensam na educação profissional, mas em 2012 o Senai tomou uma decisão de atuar na área de inovação e tecnologia, trouxe Fraunhofer MIT, e de lá trouxe uma série de novas competências que vem evoluindo. E nos últimos 5 anos é que tivemos projetos muito relevantes sendo entregues, né? E muitas novas perspectivas de novos projetos a partir dessa história de apenas 10, 12 anos, né? Então, foi instituída uma rede com múltiplas competências. Em Santa Catarina, a gente tem 3 competências principais. A área de manufatura e laser, que ficam em Joinville, e sistemas embarcados, que trabalham com eletrônica, em Florianópolis. Além disso, a gente tem outros institutos que trabalham também na área de bioeconomia ou na área de energias renováveis. Então, os cases, eles são bastante transversais, sempre focado na indústria. Não fazemos nenhum projeto que não tenha uma indústria participando. Então, hoje a gente tem muita história para contar, muitos cases de sucesso, porque essa jornada de desenvolvimento tecnológico, ela é uma jornada longa, então os projetos duram 2, 3, 4, até mais de 5 anos. Um grande sucesso, que é um projeto que a gente tem com a Petrobras, que ele cumpriu todo o ciclo de vida de um projeto. A Petrobras tinha um problema, e tem vários problemas, offshore, quando se trata de homens trabalhando em situação de risco. E ela tem um indicador que é diminuir o homem hora exposto ao risco. E aí, para fazer manutenção de plataformas e navios que ficam em alto mar, muitas vezes os operadores têm que atuar em rapel para fazer pintura dos cascos para manutenção. Então, a partir deste problema, eles vieram ao Senai e nós desenvolvemos um robô. Ele é conhecido como robô de pintura. Ele substitui a ação humana, ele é operado por joystick, onde ele fica preso por cabos e faz toda a preparação da superfície e depois a pintura. Esse projeto ele foi um dos primeiros lá de Joinville, um projeto longo, mas que ele cumpriu um ciclo de vida porque ele foi desenvolvido patente,
o licenciamento dessa tecnologia foi colocado no mercado, 2 empresas compraram, e a Petrobras agora exige que as plataformas sejam pintadas com os robôs que foram desenvolvidos pela Petrobras e pelo Senai. Então, a partir dos últimos anos, existe uma empresa que agora o Senai está passando o bastão do como fazer mais robôs, porque por enquanto era um protótipo, e ajudando também na operação, porque nós montamos um time que foi a campo para fazer vários testes, então a gente se especializou. Outro ponto importante, né, disso é que, além da retirada do homem exposto ao risco, teve de bônus um aumento da produtividade. Então, enquanto a operação manual acontecia de uma pintura de 20 metros quadrados por dia com operação humana, o robô passa a ter uma produtividade de 300 metros quadrados por hora. Então, isso traz, né, uma perspectiva de diminuição de riscos e aumento de produtividade e diminuição de custos. Maurício, eu queria te fazer uma provocação aqui. Como é que você vê o futuro da indústria aqui em Santa Catarina? Quais são os grandes desafios e as grandes potencialidades que você enxerga? Vamos pensar para a próxima década. Bom, o mundo passa, né, por uma transformação tecnológica, de negócio. Há um movimento geopolítico muito forte de transformação. Por exemplo, outro dia eu vi um podcast do Marcos Trujillo, que é o ex-presidente do BRICS, que é consultor aqui da Fiesc. Ele foi conosco na missão do MIT do ano passado, que a gente levou 27 industriais para lá, e ele traz muito essa questão da geopolítica, colocando que o G7, né, os 7 países maiores, eles têm um poder de compra de 50 trilhões de dólares, e o E7, que são os emergentes, já tem 60 trilhões, ou seja, o poder de compra dos emergentes já é maior. E com a taxa de natalidade diminuindo nos países do G7 e aumentando, né, nos emergentes, vai ter uma transformação geopolítica, porque vai aumentar a população, então vai precisar de comida, de energia e de infraestrutura. E o Brasil, ele tem potencial para estar nessas 3 agendas, né? O Brasil. Então, a gente tem abundância de alimentos, tem tecnologia para produzir mais alimentos, tem abundância de energia, pode ser um líder na área de transição energética e também, ao mesmo tempo que carece, mas a gente tem grandes empresas que podem ser provedoras de infraestrutura. Então, a gente tem uma oportunidade, né? Aí, Santa Catarina, em relação ao Brasil, ela é um expoente, ela tem a maior PIB industrial em relação ao PIB do estado. Santa Catarina se destaca, tem uma indústria forte, diversificada, mantida ainda a indústria, mas a desindustrialização competitiva no exterior. Competitiva e exportadora. Exportadora, né? Isso é um diferencial muito grande, porque boa parte da indústria brasileira, infelizmente, não é competitiva em termos globais. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que o Brasil tem uma oportunidade, precisa fazer um dever de casa bastante importante e convergente, né? Não é simples. Os vetores têm que estar alinhados, né? Tanto a iniciativa privada, a iniciativa pública, focada nessa janela de oportunidade. Por exemplo, o Brasil pode ser um celeiro de data centers de IA, porque a gente tem energia, né? O Brasil pode ser um líder de carne cultivada, porque a JBS, que é a maior empresa de alimentos do mundo, está montando aqui um centro de tecnologia em Florianópolis para desenvolver carne cultivada. Então, nós temos muitas oportunidades. E aí Santa Catarina pode ser o exemplo do Brasil. Já é o exemplo do Brasil, mas pode ser
ainda mais um indutor trazendo perspectivas. Então, o processo de industrialização do Brasil nos últimos 40 anos é desastroso, porque há 40 anos atrás a gente tinha um PIB igual à China, igual à Coreia do Sul, e agora a gente perde de longe. Pequeno, muito pequeno perto. Então, essa retomada, ela tem muitas coisas, mas ao mesmo tempo temos oportunidades. Então, Santa Catarina exerce um papel importante, porque tem uma indústria forte, tem uma indústria exportadora, tem uma indústria diversificada, e é isso que a gente tem trabalhado, né? Agora, Santa Catarina não vai conseguir mover o Brasil sozinha. Sim. Obviamente, ela se beneficia de uma série de coisas. Nós temos problemas graves de infraestrutura, né? Santa Catarina tem um dos maiores déficits da questão sanitária, da questão da mobilidade, né? Também tem deveres de casa para fazer. Mas a indústria é o maior pagador, é o que gera um PIB importante, tem uma boa articulação aqui em Santa Catarina com o próprio governo, tem feito movimentos importantes, mas para que Santa Catarina consiga também, junto com o Brasil, aproveitar todas as oportunidades dessa questão de alimentos, energia, transformação digital, mobilidade, a gente precisa ter uma influência maior no Brasil e fazer um dever de casa. Além disso, eu vejo aí o elemento educação, né? Ele é base, né? Ele é transversal. Ele é fundamental e vocês têm trazido uma contribuição muito expressiva para a formação de capital humano, não só em Santa Catarina, mas também no Brasil, né? Ele realmente, esse ponto é fundamental. Ele é condição sine qua non, né? A China, a Coreia ou qualquer país que conseguiu agregar valor e aumentar foi por meio da educação. Superar o subdesenvolvimento, né? Com muito investimento. E no Brasil o problema não é dinheiro, é a aplicação do dinheiro. Exato. O nosso montante em relação ao PIB é alto, só que a nossa eficiência é baixa. E aí o sistema S, o sistema indústria, SESI e Senai tem um papel fundamental. O SESI atua na educação básica, aqui em Santa Catarina a gente tem uma rede muito importante, trabalha com a lógica do STEAM, que é ciência, tecnologia, artes, engenharia e matemática. A robótica está muito presente, né? A tecnologia, e o Senai na educação profissional. Então, tanto o SESI quanto o Senai têm parcerias fortes com o governo do estado, que a gente quer influenciar também a educação pública para essa agenda. E hoje, com qualquer industrial que a gente fala, ele diz: falta gente. Falta gente. Sem dúvida. O operário qualificado no Brasil é uma raridade, né? Ele de certa forma, ele custa muito caro. E aí, na medida em que a solução, onde tem mão de obra intensiva, falta mão de obra, começa a automatizar, exige mais qualificação para as funções novas, que não aumenta o déficit. Então, temos aqui uma grande questão para resolver. É o que o pessoal fala muito sobre a questão, por exemplo, da inteligência artificial, que vai acabar com muitos empregos. No sueco, quando foi introduzido, acho que os teares mecânicos, né, tem aquela corrente dos luditas, que pregava a destruição dos teares mecânicos porque eles iam acabar com os empregos das pessoas. Na verdade, criou empregos novos, mais qualificados, e quando veio a revolução da informática, aconteceu a mesma coisa. Então eu também imagino que a inteligência artificial não vai acabar com o trabalho, ela vai criar novos trabalhos, né? Tem se falado aí, né, que a inteligência... Você não será substituído pela inteligência artificial. Você será substituído por uma pessoa que sabe usar a inteligência artificial. Então, o pessoal deveria pensar e começar a se dedicar aí a entender o STEAM, nem o STEM, o STEAM, que dará a base para o pessoal que vai trabalhar com inteligência artificial. Exatamente. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Estamos conversando aqui com o Maurício Pauletti, gerente executivo de inovação e tecnologia do Senai Santa Catarina, e já voltamos.
Olá, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui conversando com Maurício Pauletti, gerente executivo de inovação e tecnologia do Senai Santa Catarina. Mas Maurício, vocês têm uma série de projetos que são considerados mobilizadores, né? Você pode falar um pouco mais deles para a gente? Sim, a gente foi trabalhando ao longo desse percurso de entender e poder gerar mais impacto para a indústria e para a sociedade. E na nossa revisão do planejamento estratégico, a gente adotou esse mecanismo de inovação que a gente denominou projeto mobilizador. Ele tem algumas características. Primeiro, ele precisa gerar impacto. Ele precisa ser trabalhado sistemicamente com vários atores e ele precisa trazer, pelo menos, contribuições em 3 perspectivas. Na perspectiva de tecnologia e conhecimento, na perspectiva social e ambiental, e na perspectiva de desenvolvimento de negócio, de agregação de valor. E aí a gente, a partir disso, também avalia quem são os atores que têm que patrocinar, ser os sponsors, não necessariamente com dinheiro, mas com autoridade, e quem são os users e os suppliers desse ecossistema que se desenvolve, né? E é algo de longo prazo, né? Não é um tiro curto. E aí a gente criou um pouco desse conceito, fizemos com que esse conceito transbordasse lá para o Senai Nacional, então a gente está experimentando isso também em nível nacional como um mecanismo de inovação, e definimos aqui em Santa Catarina que a gente vai trabalhar com 6 projetos mobilizadores, né? Que tem que gerar impacto, né, que tem que ter um arranjo de atores e que tem que desenvolver um novo patamar. Aí a gente elegeu esses 6 temas onde a gente está trabalhando, nem todos estão no mesmo nível de maturidade. Então os 6 temas são New Space, que é a agenda de nanosatélites, a agenda aeroespacial, que tem uma oportunidade muito grande para o Brasil também. A questão da manufatura avançada, a questão da robótica, a questão da transformação digital, produtividade, inteligência artificial, a bioeconomia e a economia de baixo carbono e transição energética. Então esses 6 temas nós estamos formulando a miúde esse planejamento envolvendo os atores. O New Space e a economia de baixo carbono já estão mais maduros, então a gente já tem um arranjo bem importante nessa questão da aeroespacial, porque a gente conseguiu mobilizar a Agência Espacial Brasileira, o Ministério da Defesa e uma série de atores, de usuários que podem se aproveitar ao criar o que a gente está chamando de BRASAT, a Constelação Brasileira de Nanosatélites. Então a gente já tem um projeto em curso para criar 40 nanosatélites que vão entrar em órbita paulatinamente e resolver problemas. Esses problemas podem ser de predição de desastres extremos climáticos. A gente já tem aqui um projeto que é a Constelação Catarina, que já tem essa missão, e aí ela seria incorporada na Constelação Brasileira. Problemas com a área do setor de energia, porque também eles têm uma série de inspeções e desafios que podem ser trazidos por imageamento, o setor óleo e gás, o agro e outros, né? Então a gente já tem os usuários, os suppliers e os sponsors. E aí a gente já transformou isso num projeto e pretende ter aí essa constelação. Isso é um projeto mobilizador. E, ao mesmo tempo, na questão da economia de baixo carbono, é o hub de descarbonização, onde a gente olha, né, e aí a gente vê a biomassa como um grande ativo que não está sendo usado, vê uma série de gaps, e aqui a gente já está endereçando como um projeto de criar uma plataforma para poder atuar na questão da biomassa e outros programas também dessa ordem. A gente já está trabalhando com universidades no desenvolvimento de uma rede de robótica e de uma rede de bioeconomia, também nessa perspectiva de cooperação e trazendo um pouco das demandas e
dos fornecedores para a gente poder trabalhar. Então esse é um pouco do conceito, dos temas para a gente colocar de pé esses 6 projetos mobilizadores. Maurício, no escopo da indústria brasileira, a gente vê muito a questão, e essa questão é antiga, a produtividade brasileira, de um modo geral, enquanto ela avançou muito nos países desenvolvidos, no Brasil, a produtividade da indústria, ela, de um modo geral, está estagnada há uns 40 anos, pelo menos, né? Você pode me contar alguma iniciativa que vocês estão no Senai fazendo para responder a esse problema? Com certeza, esse é um problema antigo, não resolvido e crucial para a competitividade, para a agenda de exportação, para a entrada na cadeia de valor da indústria. Então, a produtividade ela é um fator crítico. O Senai há muito tempo trabalha na melhoria dos processos produtivos, já teve muitas experiências, mas elas não foram numa escala suficiente para gerar impacto. E aí, agora, recentemente, o Senai Nacional criou, junto com o SEBRAE, junto com o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, e aí trouxe outros atores como a Embrapi, FINEP, BNDES, o Brasil Mais Produtivo. É um programa que tem uma série de fases, aonde atua na micro, pequena e média empresa. A gente sabe que a grande ela tem uma estrutura, ela é mais competitiva, ela consegue resolver. Já passou pelo filtro do tempo até, né? Para ela ficar grande, ela já conseguiu resolver o seu problema de produtividade. Agora, a micro e a pequena nem enxergam e a média tem dificuldade de atuar. E aí o programa Brasil Mais Produtivo, ele trabalha em algumas perspectivas, desde a questão da manufatura, a manufatura enxuta como uma metodologia para melhorar, diminuir custo e aumentar a produtividade, a eficiência energética, que é um outro ponto da produtividade, seja elétrica, seja térmica, e a transformação digital, e tudo isso está encadeado. Então trouxe esses atores, trouxe o Ministério da Indústria e Comércio como grande sponsor, e tem uma meta de atender 200 mil indústrias em 3 anos. Santa Catarina é um dos estados, o Senai Santa Catarina, detentores dessa metodologia. A gente tem um instituto aqui de excelência operacional que trabalha com produtividade. A gente tem mais de 100 consultores espalhados no estado fazendo isso. E agora com um fomento subsidiado pelo SEBRAE, pelo Senai, totalmente gratuito para micro e pequena e com 70% de subsídio para média empresa. Então a gente faz um diagnóstico, identifica qual é o nível de maturidade dessa indústria, ela define qual é a sua prioridade, se é mais na eficiência energética, se é mais na questão dos custos, dos gargalos. A gente faz uma consultoria de 100 horas, né, um trabalho de 3 meses, dá um avanço, ela pode passar para, se ela fez Lean, ela pode ir para eficiência energética, e aí ela se prepara para um processo de transformação digital, onde ela vai fazer sensoriamento, conectividade e começar a dar os primeiros passos na transformação digital para aumentar ainda mais a produtividade, né? E então esses 3 motes, né, da manufatura enxuta, da eficiência energética e da transformação digital, elas permeiam esse programa. Santa Catarina, que no primeiro ano, né, dessas 200 mil, tem uma meta de uma intervenção forte e ainda tem capacitação junto, porque uma das premissas não é só o consultor ir lá e fazer uma intervenção, ele precisa transferir essa tecnologia para que a empresa continue fazendo as suas melhorias, porque senão fica dependendo do consultor e isso não pode acontecer. Então tem todo um programa de capacitação das pessoas da empresa a manterem as metodologias. E aí nós fizemos aqui no ano passado em torno de intervenção mais na questão da educação e de uma série de capacitações em mais de 1.000 empresas e quase 500 empresas já nas consultorias.
o Brasil todo cumpriu 7 mil empresas em consultoria e aproximadamente 50 mil empresas no impacto. Então, a gente, nesse próximo ano, vai aumentar a meta e a gente acredita que vai ter um impacto bastante importante, principalmente na micro e pequena empresa. Nós estivemos conversando então com Maurício Pauletti, gerente executivo de inovação e tecnologia do Senai Santa Catarina. Muito obrigado, Maurício. Você nos deu uma aula aqui, mostrou um monte de coisas interessantes, um monte de coisas muito importantes que vão sendo desenvolvidas para ajudar a tirar o Brasil do seu atraso tecnológico e mostrar que tem muita coisa de ponta sendo desenvolvida aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário. A gente fica à disposição. O Analista Visita fica por aqui e voltamos na próxima semana com mais uma visita mostrando aí o que temos de melhor no Brasil de inovação, empreendedorismo, tecnologia. Um abraço.